Você sabe qual o antídoto para o medo e para o desânimo? Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Lá no versículo 5, Josafá levanta um clamor. A Bíblia nos relata que Josafá, rei de Israel, teve a notícia que dois povos inimigos muito numerosos, exércitos, todo o poder que você possa imaginar, como se fosse grandes nações vindo contra você, né, vindo para te atacar. Talvez é como se fosse o presidente Trump, todo o exército aí dos Estados Unidos e nações muito grandes e numerosas declararam guerra a você, à sua família, né, a um pequeno povo ali que não poderia se defender com mãos humanas. E essa guerra ali que foi travada, ou essa declaração de guerra que foi travada ali contra o povo de Josafá, era uma ameaça tão iminente que eles não saberiam se defender. Eles não tinham forças, eles não tinham exércitos, eles não tinham armas, eles não tinham capacidade nenhuma humana para se defender diante daquela situação catastrófica. Seria uma derrota sanguinária e aniquilaria certamente o exército de Israel e não haveria nada o que eles pudessem fazer. Muitas vezes, coisas devastadoras podem acontecer ou notícias devastadoras podem vir até você que você fica tão estarrecido e fala: Senhor, o que será de mim? Eu não sei como defender. Ou às vezes você já está passando sobre isso agora. O dia mal já chegou na sua vida, ou o dia mal, né, pode chegar a qualquer um, porque a Bíblia fala, a Bíblia não nos fala se o dia mal chegar, a Bíblia nos fala quando o dia mal chegar. Então, o dia mal é aquele dia que vai chegar na vida de qualquer um. Se ele não chegou na sua vida, ele pode chegar sim a qualquer momento. Se ele não chegou na minha vida, ele pode chegar. E eu já passei vários dias maus e eu tenho certeza que não foram um, não foram dois, mas muitas vezes, né, vamos ainda enfrentar novos dias maus. Porque a vida é assim, a vida tem aflições, né? Mas aqui eles tiveram uma notícia tão terrível que eles não sabiam como enfrentar. E eu quero te convidar para ler a oração de Josafá, lá no finalzinho dela, lá no versículo 11, onde Josafá fala para Deus: Vê, Senhor, agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, a Bíblia nos fala que a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, e ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei de Josafá, assim lhes diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, e em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. Ó, e o Senhor estará com vocês. Amém. Essa palavra é gloriosa demais, porque ali disse que eles nem precisariam lutar aquela batalha, mas eles não sabiam como, eles não saberiam o que fazer, quem viria ao encontro deles, quem viria ao socorro. Não, a palavra foi clara. Tomem suas posições, não tenham medo, não desanimem, porque o Senhor lhes trará um livramento. Então, o que o Senhor lhes disse? Não tenha medo, não desanime, tome sua posição. Repita isso comigo, repita quantas vezes precisar, porque muitas vezes o que precisa para você não é conhecer a palavra, às vezes você sabe essa palavra até de cor, mas você precisa, muitas vezes, todos os dias, isso vale para mim, isso vale para qualquer um de nós, isso vale para nós levantarmos a nossa força, o nosso ânimo, todos os dias, é lembrar dessa palavra, de não ter medo, de não desanimar, de tomar as nossas posições. A Bíblia que não disse para eles lutar. Muitas vezes sim, você vai precisar agir, coisas que estão diante de você para você fazer, você precisa fazer. Você precisa tomar a sua posição assim como a Bíblia diz. A Bíblia diz: tome a sua posição, ó povo de Israel. Então não é se acovardar, não é ir para uma caverna, não é fechar os seus olhos para o que está acontecendo e não é ignorar os fatos, não é ignorar as situações, mas é tomar a sua posição e esperar do Senhor o livramento, porque muitas vezes você não tem a mínima condição humana. E olha o desfecho dessa história lá no versículo 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor. Ao som de liras, harpas e cornetas, o povo estava fazendo festa, estava tocando instrumentos musicais, enchidos de alegria, uma alegria inexplicável que realmente só o Senhor faz essas coisas. Pois quando eles foram para a batalha, quando eles foram para o lugar onde o exército estava, eles avistaram um deserto, olharam um imenso exército que tinha ali. Mas sabe o que o exército que tinha? Somente havia cadáveres no chão, ninguém havia escapado, porque o Senhor havia preparado emboscadas para aqueles povos, eles mesmos guerrearam entre si, eles mesmos se autodestruíram, se destruíram, e o povo de Israel não precisou nem mesmo
pegar uma lança ou uma flecha ou nada do tipo, porque o Senhor os dera um livramento tão poderoso, tão maravilhoso, que eles nem imaginaram aquilo. Eu não sei como o Senhor vai fazer na sua vida, eu não sei como Ele vai fazer na minha vida, eu não sei e nem preciso saber, porque Ele sabe, o plano dele é perfeito, o plano dele é perfeito demais. E por mais que você tenha às vezes raciocínio, fé, né, e até uma filosofia favorita de autoestima. Algumas batalhas, minha irmã, meu irmão, elas só são vencidas quando Deus assume essa luta. Então, você sabe sim que tem batalhas que você já lutou, você até já orou demais, mas você não viu saída, mas eu quero te dizer, quero te lembrar, quero te relembrar aquilo que a palavra nos diz. Essa batalha você não precisa lutar. Recorra àquele que é o único poderoso o suficiente para fazer, e ele fará na sua vida, e ele tem muito mais para lhe dar do que aquelas perdas que talvez hoje sobrevieram sobre você. E se não vieram perdas, mas silenciosamente o medo, silenciosamente o desânimo vem roubando de você a alegria, o fôlego de vida, a, a alegria, né, de cantar, a alegria de saber que você tem um Deus. Eu quero te dizer essa palavra novamente, não desanime. Não tenha medo, não desanime. Essa palavra de Deus, ela tem que estar presente na nossa boca todos os dias. O Senhor me disse para não desanimar. Então, todos os dias, tome a sua posição diante daquilo que parece grande demais, forte demais, longo demais, difícil demais diante de você. Faça aquilo que você precisa e deixe Deus fazer aquilo que só Deus pode fazer. O que ele disse para Josué? Não tenha medo, não tenha medo, não se apavore, Josué. Não tenha medo, não desanime, pois estou com você. Eis que lhe dei por herança tudo aquilo que a planta dos vossos pés pisar. Então, tome nas suas mãos a bênção que o Senhor tem te entregado, está para te entregar e tem te entregado todos os dias. Todos os dias Deus nos dá mais um pouquinho dessa bênção, porque aqui Ele nos diz: tome posição, não tenha medo, não desanime, tão somente seja forte, corajoso e não desanime. Essa palavra do não desanimar, ela tem que estar diariamente diante de nós, porque o Senhor é quem nos traz alegria, a alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém?